PSDB do Rio Grande do Sul. Deputado, como é que pronuncia o sobrenome? Heitor Chu, senhor presidente. Chu, senhor? Chu. Não. Quero saudar o nosso presidente da sessão do Congresso, os colegas parlamentares, os senhores e senhoras senadoras, dizer da alegria de estarmos reunidos aqui para debater temas tão importantes e relevantes para a nossa nação. E nesse momento que se analisa a proposta e a peça orçamentária de 2019, eu queria fazer aqui uma reflexão com os colegas parlamentares que terão que votar o orçamento para o ano que vem, ainda na atual legislatura. E vendo a proposta de orçamento da União para o ano que vem, que está em debate na Comissão Mista do Orçamento, fiquei extremamente surpreso e, de certa maneira, estarrecido com os números e os percentuais que estão colocados lá. Orçamento para a saúde, 3,98%. Orçamento para a educação, 3,74%. E para a agricultura, 0,34%. O Ministério do Desenvolvimento Social, na casa dos 15%. E pasmem, senhores, para o pagamento da dívida pública federal somada aos encargos financeiros da União, 45,28%. Ou seja, saúde, educação, agricultura, desenvolvimento social, 23%, enquanto que a dívida passa de 45%. Assim como aconteceu com a LOA, ao analisar essa proposta orçamentária, identificamos cortes em políticas voltadas para a agricultura familiar e quero me ater a esse tema da agricultura familiar e do desenvolvimento rural daqui para frente. Alguns programas simplesmente desaparecem, deixam de existir, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, o Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural, que é tão importante para levar os conhecimentos tecnológicos, a genética, a pesquisa para o campo. Valor previsto é tão insignificante como que se estivessem simplesmente sendo erradicados, extintos do orçamento. Por sorte, senhores deputados, a Comissão da Agricultura nesta manhã está em debate também colocar 300 milhões na assistência técnica, 313 milhões no fomento agropecuário do MAPA, 300 milhões na Embrapa e 358 milhões no MDS para o programa de aquisição de alimentos. Portanto, eu quero fazer aqui um apelo, senhor presidente, a todos os deputados e senadores que integram a CMO, para que olhem esse orçamento com uma lupa maior, se atenham mais ao que está escrito lá, porque é impossível que o programa de imóveis rurais perca 64% do orçamento, o Pronaf perca 60% dos recursos, o Pronatec perca 57%, o Pronera quase 30%, a assistência técnica, extensão rural, ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão, em torno de 100%. Portanto, senhor presidente, eu quero concluir aqui a minha manifestação e dizer que ainda há tempo dos deputados e senadores da CMO fazerem as correções, receberem as demandas das comissões que estão em debate hoje também nessa casa e atendam, acolham o nosso pleito, porque a agricultura familiar precisa de recursos, assistência técnica e extensão rural da mesma forma, para que a agricultura familiar possa ter recursos e continuar produzindo 70% dos alimentos que vão à mesa do povo brasileiro. Fica aqui o nosso apelo, como presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar nessa casa, essa frente que é mista, tem deputados e tem senadores preocupados com esses homens e mulheres que despertam cedo e que colocam a semente à terra para produzir o que há de mais sagrado, que é o pão nosso de cada dia, os alimentos que estão à mesa do povo brasileiro, em especial nas grandes cidades, e se não fosse agricultura familiar, estaríamos reféns das importações de alimentos, inclusive de outros países. Portanto, senhores deputados e senadores, olhem para esse orçamento, façam as correções
para que a agricultura familiar não sofra solução de continuidade e que se mande embora a nossa juventude e faça seu contrário. Mantenha os...